Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam muito saudáveis. Vamos falar hoje de bacias hidrográficas do mundo, rios do mundo. Bora lá! Bora então trabalhar. Vamos falar das principais áreas de drenagem do mundo, das áreas das principais bacias hidrográficas do planeta. Bora pegando nossa setinha para já demarcar aqui a maior, a primeira colocada com 6,1 milhões de quilômetros quadrados é a nossa bacia amazônica, a maior do planeta, destacada em vermelho para gente. Em segundo lugar, a segunda, que tem pouco mais da metade da área da bacia amazônica, a bacia do Congo, que eu estou aí demarcando para vocês com a setinha azul, com 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Setinha amarela para a terceira colocada, que é a bacia do Nilo, com seus 3,2 milhões de quilômetros quadrados de área de drenagem. Em quarto lugar, com a setinha verde, nós temos aí a bacia do Mississippi, Missouri, 3,2 milhões de quilômetros quadrados também. E em quinto e último lugar, nesse ranking dos 5 mais, nós temos a bacia do Obi, lá na Rússia, com quase 3 milhões de quilômetros quadrados de área drenada, muito menos do que a metade da área da bacia amazônica. Nosso ranking ainda traz em sexta colocação a bacia Platina na América do Sul, Yenisei na Rússia, Lena na região russa também, bacia do Níger na África, Amur na Rússia, Yangtze na China, Mackenzie no Canadá, Volga na Rússia, Zambezi na África e Nelson no Alasca norte-americano. Essas são as maiores bacias hidrográficas em área drenada do planeta. Você não pode ignorar pelo menos as 5 mais. Então fiquem atentos. Valeu! O nosso próximo passo de análise das principais bacias hidrográficas do mundo é percorrer as 25 principais bacias hidrográficas. Para isso eu selecionei aqui as nossas setinhas novamente que vão nos acompanhar nesse caminho, para que a gente possa, do número 1 em diante, observarmos os nomes e as áreas de drenagem dessas 25 maiores bacias hidrográficas. O ranking a gente já acabou de ver, mas vamos ver quem são as 25 maiores, sem ordem de ranqueamento, ok? Começando lá pelo Alasca, pela bacia de Yukon. Em segundo lugar, a bacia hidrográfica do Mackenzie. E em terceiro, a bacia do Nelson. Olha que nome bacana para uma bacia, né? E em quarto lugar, Mississippi, Missouri. E em quinto lugar, São Lourenço, que envolve também aí os Grandes Lagos nos Estados Unidos. Em sexto lugar, a bacia do Amazonas. Em sétimo, bacia que envolve Tietê-Paraná, a bacia do Prata. Em oitavo lugar, bacia do Níger. A bacia número 9 é do Lago Chad. Número 10, a bacia do Congo. Número 11, a bacia do Nilo. Número 12, Zambezi. E número 26, eu sei, Rio Orange, né? Na África do Sul. Partindo então para o número 25, a bacia do Meno-Reno-Danúbio. É importante essa bacia, a gente vai falar particularmente dela. Número 13, bacia do Volga. 14, do Obi. 15, Yenisei. 16, Lena. 17, a bacia do Colima. 18, a bacia do Amur. 19, a bacia do Ganges, na Índia. 20, a bacia do Yangtze, o Rio Azul, na China. 22, já que estamos na China, bacia do Rio Amarelo. A 21, lá na Austrália, a bacia do Darling Murray, ou Murray-Darling. A 23, a bacia do Rio Indo, no Paquistão. A 24, bacia do Tigre-Eufrates. Já falamos a 25. Poderíamos trazer aqui 2 rios que não aparecem, né, e que vamos falar deles separadamente depois. Então, a bacia
do rio Sirdária e Amudária, que ficariam aqui, ó, nessa região que eu estou desenhando ali, desaguando no Mar de Aral. São as principais bacias hidrográficas do planeta. A gente vai analisar as principais bacias, vendo as principais características de cada uma delas. Bora lá! Vamos então trabalhar agora os principais rios do globo. E o nosso rio número 1 é o rio Amazonas. Vamos falar dele um pouquinho, porque já falamos bastante num outro vídeo do nosso canal, Bacias Hidrográficas Brasileiras. Assistam lá, dê um joinha. Basicamente, vamos falar daqui das 3 principais características dessa que é a maior área de drenagem do mundo, tem o rio mais caudaloso, volumoso do planeta e também é o segundo mais longo. Tem o maior potencial hidroelétrico do globo nos seus afluentes. É também um rio navegável em quase sua extensão. É navegável por navios de médio calado até o Peru, sem a necessidade de eclusas. Olha quanta coisa dá para falar do rio Amazonas, né? O segundo rio da nossa análise é a bacia do Tietê-Paraná, que é parte da bacia do Prata, uma bacia que serve para abastecimento urbano da principal área industrial urbana do Brasil, que é a região Centro-Sul. Também é uma bacia navegável com eclusas, é também conhecida como Bacia do Mercosul, serve para irrigação agrícola, mas principalmente como produtora de energia hidrelétrica. Tem a segunda maior usina hidrelétrica do globo, que é Itaipu, Brasil-Paraguaia, uma usina binacional, não dá para ignorar. Vamos falar mais disso em um vídeo particular de energia hidrelétrica, ok? Maravilha! O nosso próximo rio é o rio Mississippi, nos Estados Unidos, marcado aí com o número 3. Um rio praticamente de planície, a maior bacia hidrográfica da América do Norte em área drenada, é um rio típico utilizado para abastecimento urbano, para irrigação agrícola, e como ele é um rio de planície, ele é altamente navegável. Não dá para ignorar a importância desse rio para os principais belts agrícolas dos Estados Unidos. Ele corta então o Wheat Belt, o belt do trigo, o Corn Belt, o belt do milho, o Tabaco Belt, o belt do fumo, e o Cotton Belt, os belts do algodão. Então é fundamental para a produção agropecuária norte-americana. Então, fiquem atentos a esta bacia hidrográfica, ok? Vamos agora, então, partir para a Europa e vamos falar do número 4 que aparece aí para a gente. A bacia do Reno, que é, aliás, uma bacia, e do Danúbio, que é outra bacia. Então, a 4 e a 5 em conjunto. Ah, mas, Paquito, vamos chamar de 4 e 5? Não, vamos ficar como 4. Ok? Porque aí eu vou marcar depois o 5 como rio Volga. Mas por que então eu coloquei um 5 ali? É o 4,5, né? Então, bacia do Reno, número 4, 4,5 bacia do Danúbio. Por quê? Porque a gente pode integrá-las num único canal de escoamento produtivo, numa hidrovia, devido à ligação aqui, ó, entre o Reno e o Danúbio, feita por um canal artificial construído, que eu marquei aí em vermelhinho, que é o canal Meno. Então é a bacia do Reno, Meno, Danúbio, a hidrovia do Reno, Meno, Danúbio. Duas bacias, uma área de escoamento produtivo, que pode acabar funcionando tanto para escoamento produtivo sentido Mar do Norte, saindo ali pelo porto de Roterdã, descendo o Reno, quanto pode escoar a produção, descendo para Sudeste, desaguando no Mar Vermelho, que vocês veem aí com a setinha apontando para ele, aonde nós temos a saída para o Mar Mediterrâneo, através de um canal aí que é o canal do Estreito, né, de Bósforo e Dardanelos, ali na Turquia, que eu circulei para vocês. É uma hidrovia de escoamento da produção da Europa Central, da Europa ali, Alemanha principalmente, que pode escoar para norte, principalmente na primavera e inverno, ou para sudeste,
principalmente no inverno, quando a região norte congela. Então, primavera e verão, escoamento sentido norte, outono e inverno, escoamento sentido sudeste, por essa hidrovia Reno-Meno-Danúbio. Serve também de escoamento produtivo, mas abastecimento urbano. Serve também para irrigação, né? Então, tem múltiplas funções essa bacia do Reno-Meno-Danúbio. Partimos então oficialmente para o número 5, a bacia do Volga. Olha só ela aparecendo aí para a gente. A bacia do Volga é a bacia que corta a Rússia europeia. Nasce na região norte do país, desce rio sentido sul, serve para o abastecimento urbano, serve para irrigação durante período de primavera e verão, para produção de cereais, e também é uma bacia bastante plana, que serve em alguns trechos para navegação. Corta algumas das principais cidades russas e foi muito vista no período da Copa do Mundo da Rússia, né, em que as principais cidades russas ficavam à margem dessa bacia hidrográfica. Partimos ainda na Rússia para o número 6. O número 6 é a bacia do Obi, do Yenisei, né? São duas bacias, na verdade, em que a gente agrupa aí num único número. Bacias que estão ali depois da divisão Rússia Europeia, Rússia Asiática, dos Montes Urais, e é uma região onde começa a Sibéria, portanto congela. Por isso, é uma bacia que não tem grandes funções agrícolas, porque é uma área congelada, mas tem funções na produção de energia hidroelétrica. Então, não é navegável, é torrencial durante o verão e a primavera, tem muita chuva devido ao degelo glacial da região e tem uma produção hidrelétrica muito, muito, muito aprimorada. A nossa próxima bacia está ali no centro da Ásia, envolvendo aí a região do Cazaquistão, do Uzbequistão. Envolve dois rios, o Sirdarya e o Amudarya. Por que esses rios são importantes? Porque eles foram desviados durante o período da Guerra Fria pelo governo da União Soviética, que desviava esses dois rios para produção de algodão. Para quê? Para fabricar as fardas do exército soviético, do exército vermelho. Esses rios foram então drenados para irrigação agrícola e pararam de chegar no seu ponto de deságue, que é na verdade o Mar de Aral. Vamos ver aí onde fica o Mar de Aral? Vejam só, botei um círculo vermelho aí. E aí nós temos uma situação muito atípica no Mar de Aral, que é justamente o fato de que ele está secando. Hoje tem menos de 15% do volume de água que tinha há 50 anos atrás. É um grande problema ambiental gerado pela ação humana direta na hidrografia de uma região. A utilização exagerada do Sirdarya e do Amudarya para a produção agrícola levou ao fim, ou está levando ao fim do Mar de Aral, e toda a economia que se baseava na pesca também está tendo que ser repensada. Então, cuidado! Mar de Aral, Sirdarya e Amudarya costuma cair no vestibular. Beleza? Partimos então agora para a China. E o nosso primeiro rio a ser analisado é o número 8, Huanghe-ho, Rio Amarelo. Fica ali no norte da China, passa por uma região importantíssima de agricultura, produz ali cereais, tá bom, meu povo? Principalmente o trigo, que é base alimentar do povo chinês. Passa também próximo à região metropolitana ali de Pequim. É um rio que serve para abastecimento urbano e para irrigação agrícola. É um rio que então se torna muito poluído no seu baixo curso, justamente por passar nas áreas urbanas
extremamente poluidoras. É um rio dito amarelo porque ele carrega uma substância dentro dele, argilosa, com grãos muito pequenininhos, que é derivado de um solo, o loess, e que, portanto, devido a ter muita presença de sais minerais, é muito fértil, o que facilita muito a agricultura local. O próximo rio que a gente vai analisar na China é o Yangtze, o Rio Azul. Importantíssimo por conta de ser o rio que mais produz hidroeletricidade em uma única usina no mundo. É a maior usina hidrelétrica do planeta, está exatamente nesse rio, nessa região que eu vou marcar aqui com um círculo, olha ali. É a região mais industrializada e mais urbanizada da China. Também é um rio importante para o abastecimento urbano e para o abastecimento agrícola, porque nas áreas agrícolas e rurais nós temos ali a produção de chá, algodão e durante o verão produção de arroz. Outro rio importante chinês, mas que a gente acaba não numerando, é o rio Pérola. É este carinha aqui, ó. Vamos pôr a setinha nele de forma certinha, olha só. O rio Pérola, ele ganha esse nome porque ele passa na principal área de produção de arroz do sudeste chinês. Também corta uma cidade industrial muito importante, Guangzhou. É um rio também que serve de abastecimento urbano industrial. O próximo rio que a gente analisa, então, é o rio número 10, o rio Ganges. Esse é um rio que serve para abastecimento urbano, para navegação, irrigação agrícola. Ele nasce ali no Himalaia, corre sentido sudeste, deságua ali na região de Bangladesh e ele é fundamental para a Índia. É a região mais populosa da Índia. A população hindu vive em torno dele porque ele também tem uma função a mais. Ele é uma deusa, a deusa Gangá, ele tem função religiosa. Ele representa a deusa da purificação. Então, as pessoas realizam seus rituais na beira do Ganges, rituais de batismo, iniciação religiosa, rituais até mesmo de enterro, que na verdade não é enterro, é o crematório que joga as cinzas no Ganges. É sinônimo de purificação do espírito para a próxima vida, de iluminação. Tem um documentário muito legal que vocês podem assistir no YouTube, que é Templos da Índia, Varanasi, que vai mostrar a importância religiosa desse rio, o rio Ganges. O nosso próximo rio está ali do ladinho, é o rio Indo, que serve de abastecimento urbano e agrícola, irrigação, para o Paquistão. Ele é praticamente o rio que faz do Paquistão um país que consegue subsistir apesar de um clima extremamente árido. Então ele tem uma importância fundamental. Outros rios aparecem aqui, importantes, no Oriente Médio, o Tigre e Eufrates, que também tem essa função de abastecimento urbano e irrigação numa área do globo que é muito árida. É o rio que criou os principais impérios do passado, a Mesopotâmia, a Babilônia vive exatamente entre esses rios, Meso, meio, Pótamos, rio. Então o Tigre e o Eufrates determinam a Mesopotâmia, nascem ali na Turquia e correm pelo meio do Iraque, transformando essa região numa região de produção agrícola. Maravilha! Um rio pequenininho, mas que tem importância grandiosa nessa região é este carinha aqui, ó. É o Rio Jordão. Ele é importante pelo mesmo motivo do que a gente falou do Rio Indo e dos rios Tigre e Eufrates. Ele serve para irrigação numa área que é semiárida e ele é motivo de briga entre Jordânia, Israel e Síria.
Então ele tem essa função de abastecimento, mas ele também tem um papel geopolítico extremamente grandioso dentro dessa região do Oriente Médio. Partimos agora para a África e chegamos então para o nosso rio número 13. O rio número 13 é exatamente o rio Nilo, o rio mais longo do planeta. Serve para abastecimento urbano, serve também para irrigação agrícola. Ele corta o Saara e permanece perene. Ele carrega o Loess, assim como o rio Amarelo. Loess, aliás, que é aquele material terroso, argiloso, rico em sais minerais e que fertiliza as margens do Nilo. Aliás, sempre fertilizou, o que fez com que muitas nações poderosas surgissem no Vale do Nilo, entre elas o reino egípcio, né, que se baseou no Baixo Nilo, ou o reino etíope, historicamente muito forte e que se baseou no médio curso do Nilo. Rio mais longo, não é o mais caudaloso, também muito utilizado na sua parte alta para a produção hidroelétrica, o que também causou o fim daquelas cheias fabulosamente exatas que o Nilo tinha. A própria usina que foi feita pelo Egito, então na região já do Baixo Nilo, a Assuã, condenou ao fim do período do regime perfeito de cheia e seca do rio, de ultrapassar as margens do rio e fertilizar e retroceder ao seu leito normal. Então o Nilo se transformou num rio, apesar de especial, apesar de longo, apesar de um rio perene no deserto, um rio com menos essa qualidade de cheias periódicas bem definidas. Ele já não tem mais isso. Outro rio africano muito importante é o Zambeze, que está aí no número 14. Um rio que corta uma região extremamente empobrecida do continente, muito violenta também, com guerra civil que permanece aí ainda muito instável desde os anos 70, passa pela antiga Zâmbia, desaguando ali em Moçambique. E é um rio que hoje serve para abastecimento agrícola, mas é um rio de muitas quedas d'água. Poderia ter alto potencial hidrelétrico, mas pouco utilizado porque a região não demanda isso. Mas é um rio que tem corredeiras radicais e hoje é muito utilizado por turismo radical, principalmente para fazer rafting, aquela descida de bote em grandes corredeiras. Mais um rio importante que corta o Saara é o rio Níger. Serve para abastecimento urbano, para abastecimento e irrigação agrícola. É um rio perene que corta o Saara e que permite que países, por exemplo, como o Níger, como a Nigéria, o Mali, sobrevivam numa região seca, árida como o Saara. E para a gente finalizar, o rio mais importante do centro da África, o rio Congo, corta a floresta equatorial latifoliada do Congo, serve no seu alto curso para a produção de energia hidrelétrica ali no Zaire, hoje República Centro-Africana, antigo Zaire, também serve para irrigação nessa porção da região, da região central do continente. No baixo curso, ele corta a floresta. E é um rio que vai fornecer muita umidade para essa região. Tá aí nossos principais rios do mundo. Você tem que conhecer um pouquinho de cada um deles. Claro que o mais importante são as bacias hidrográficas brasileiras. Então volta no vídeo de bacias hidrográficas brasileiras, dedique-se ao estudo delas. Mas se precisar um pouquinho dos rios do mundo, temos aqui. Um grande beijo a todos, um grande beijo no coração de vocês e tchau!